cada livro que vai se fechando, o nosso sentimento é de que Deus trouxe para nós muitos recados. Deus falou através de 1 Pedro em 2019. Depois Deus falou em Deuteronômio. Depois Deus falou em Filemão. Depois Deus falou no Evangelho de Lucas. E agora Deus termina com mais um livro entregue a esse Deus. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Depois de uma poesia vivida de forma literal pelo profeta, de uma família perturbada, onde Deus fala ao profeta: procure alguém que você não ama, alguém que você não tem sentimento, alguém que vai te humilhar, alguém que vai no primeiro ou segundo ano te abandonar e procurar outro homem, e você vai atrás dessa pessoa, e você vai pagar e comprar de novo a mesma pessoa, resgatar a mesma pessoa. Você vai ter um filho, vai vir com mais 2 filhos. E esses nomes desses filhos simbolizam o meu relacionamento com o meu povo, com Israel. Eu não sei como você está, como sendo a parte infiel. Você nunca será aquele que foi e que amou incondicionalmente e que deu a sua vida em resgate pelas almas. Aquele que chora ao perceber que a igreja procura adorar outros deuses. A gente termina numa analogia de um lar, de um casamento, onde a parte dolorida, sofrida, continua estendendo a mão, continua dizendo: fonte, eu ainda te amo. Quando nós olhamos para esse livro, irmãos, nós entendemos que esse relacionamento é entre Cristo e a igreja, entre Cristo e os eleitos de Deus, entre aqueles que, com o coração endurecido e envenenado, faz como o pródigo fez: me dá um tempo, porque eu vou viver longe da casa do Pai, e quem sabe um dia eu volto. Eu volto sem identidade, eu volto aprofundado no lamaçal do pecado, mas eu volto talvez com aquela palavra que o Senhor quer ouvir de todos nós: arrependido. Arrependido. O último capítulo de Oséias apresenta a grande promessa de Deus. Mesmo diante da sentença de Deus de extermínio dessa geração, a invasão do império, a carnificina que seria em Israel e Judá,
Judá, Israel e Efraim. Deus diz: eu ainda amo esse povo. E pelo amor do eterno Deus, é que nós estamos aqui nessa igreja nessa noite. Pela graça, pela misericórdia de Cristo, estendida a todos nós, podemos então louvar ao Senhor. A grande promessa de Deus, estampada no capítulo de número 14 de Oséias, nos faz pensar qual a maior promessa de Deus para a família. E eu quero perguntar qual é a maior promessa de Deus para a sua família, para o seu lar, extensiva à grande família, a igreja de Deus. Você sabe qual a grande promessa para a sua família sanguínea? E a grande promessa de Deus para a família da fé? Ou perdão. Ou perdão. Aprendemos entre os nossos membros familiares a perdoar. O perdão é algo que emana do coração de Deus para os nossos corações. A estabilidade do casamento está no perdão. Convivência não é fácil. Exige perdão. E a convivência do corpo de Cristo também exige perdão. Perdoai-vos uns aos outros. Essa foi a oração que Cristo ensinou. Assim como nós perdoamos, ó Pai, perdoa-nos. A grande promessa inserida no 14º capítulo e fechamento do livro de Oséias, em analogia ao lar, à família, quer seja da fé, ou quer seja nossa família pessoal, passa pela capacidade que eu tenho de perdoar. E eu pergunto a você nessa noite, meu irmão querido, qual é a sua capacidade em perdoar? Portanto, agora você sabe o que faz. Dobre-se, feche os seus olhos, olhe ao Senhor: Senhor, fale comigo, me ilumine. Traz, Senhor, ao meu pensamento aquilo que Oséias quis colocar no último capítulo, para que eu possa aplicar no meu coração. Mas, sobretudo, meu irmão, eu quero já colocar a minha primeira pitada espiritual nessa noite. Pense no perdão. Pense em alguém que você precisa perdoar. Pense no seu lar. Pense no relacionamento conjugal. Pense na estabilidade familiar, dentro da palavra da extensão. Deus não é fácil. Nunca foi fácil. Mas como o Senhor trabalha com Zéia de forma pedagógica e conosco, ensinando-nos que a maior promessa de todas é o perdão. Que no meu coração arda o desejo de perdoar, a começar pelos membros da minha casa, pais perdoando filhos, filhos perdoando pais, marido perdoando esposa, esposa perdoando maridos, que haja realmente algo que emana do Senhor e que é extensivo agora, Senhor, a todos nós, através desse texto. A convicção de que, assim como o Senhor nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros.
ilumine o teu servo na exposição da palavra, traz ao nosso pensamento, ao nosso coração, à nossa consciência, aquilo que Oséia quis colocar como ponto final no seu livro, e que apliquemos em nossos corações esses ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Se nós fôssemos, irmãos, perguntar a lei do amor, quais são as 3 principais palavras? Se fôssemos perguntar ao profeta Oséias, quais são as 3 principais palavras da profecia, certamente apareceria o amor, que é a base de todo mandamento, conforme a palavra de Deus nos ensina, conforme Jesus nos ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, amarás o próximo como a ti mesmo. Esse é o novo mandamento que o Senhor deixou para a igreja, esse é o novo mandamento que o Senhor deixou para todos nós, a lei do amor. A segunda palavra seria fé. Acreditar em Deus e na sua palavra é essencial para viver de acordo com a lei do amor. É preciso ter fé, é preciso ter certeza naquele Deus que tudo vê, que tudo sabe e que faz um apelo veemente: volte, volte. Mas a terceira palavra é a graça. Portanto, as 3 palavras da lei do amor: amor, fé e graça. O amor de Deus é demonstrado através da graça, oferecendo o perdão e a salvação. E quando aplicado essas 3 leis à sua vida conjugal, à sua família, à sua vida em Cristo Jesus, na família da fé, a presença de Deus, a bênção do Senhor será contigo. O amor, fé e a esperança e a graça. No sermão passado, irmãos, nossa pergunta e reflexão foi: o que fazemos quando nós já sabemos que aquele final terá um resultado péssimo, horrível? O final de Israel e de Efraim seria um final de castigo, de sentença, de julgamento, de extermínio. Portanto, no domingo passado vimos que aqueles homens tinham até mesmo se beijavam ídolos, estavam perdidos, cambaleantes, porque eles perderam a sua dignidade, eram diferentes a Deus e com certeza seriam punidos. Isso foi assunto no capítulo de número 13. Nessa noite veremos, nesse pequeno capítulo, o oposto dos capítulos anteriores, que dramaticamente fundamentava a sentença de Deus a Israel. Porém, agora, o nosso texto conclui indicando através de alguns pontos de referências pelos quais a nossa jornada espiritual precisa ser dirigida e governada por esse Pai amoroso, por esse Deus amoroso, que insiste: volte, retorne. Essa noite, meus irmãos, nós vamos meditar à luz do verso 1, nosso tema. Dê uma olhadinha no versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Quando observamos esse texto, nós precisamos entender que do versículo de número 1 até o versículo de número 3, nós temos a primeira razão de voltar-se para o Senhor Deus, o Senhor teu Deus. Aliás, hoje, desde a manhã, nós estamos trabalhando no possessivo. É teu. E será que o Senhor é teu Deus?
O Salmo 23, pregado aqui hoje de manhã: o Senhor é meu pastor, Ele é meu, o Senhor é teu. E veja, irmãos, que as primeiras palavras desse texto estão num apelo de retroceder, de voltar. Essa palavra foi várias vezes repetida dentro desse contexto, dentro do livro, dos capítulos desse livro. Há um apelo de Deus dizendo: por favor, ó Israel, por favor, ó Efraim, por favor, nação, por favor, meu povo, volte. Quantas vezes, irmãos, nós estamos distantes desse Deus? Pode ser que você esteja presente aqui de corpo, mas a sua cabeça está longe desse ambiente, a sua cabeça está longe da presença de Deus, a sua cabeça está longe do relacionamento com o Senhor. É preciso voltar até este ponto. O que nós vemos são os desapontamentos e reprovação de um Pai amoroso, de um Deus que vigia, de um Deus que é relacional, de um Deus que encheu aquele povo de riquezas, e eles estão trocando pelos baalins da vida, pelos ídolos existenciais, pela agricultura, pelos deuses do Egito, pelos deuses da Síria. Basicamente significa virar-se para Deus. Israel atualmente virava-se para o caminho errado. Eles eram um povo inclinado a desviar-se de Deus, de mim. Diz o capítulo 11, verso 7, mas Deus não irá desistir. E como poderia desistir do seu povo, da sua nação? Pode ser que o seu cônjuge já tenha desistido de você. Pode ser que o seu cônjuge já tenha desistido do seu casamento, do seu relacionamento. Mas Deus não desiste. Irmãos queridos, a vigília de sexta-feira falou muito aos nossos corações. Nós estávamos aqui com uma igreja cheia da presença do Senhor, e foi tão especial, onde eu, o presbítero Paulo e a irmã Filomena, indo lá foram esses que vieram na vigília de sexta-feira, dobramos os nossos joelhos, e Deus começou a falar algumas coisas através da Bíblia, orando a palavra de Deus. E uma palavra que veio para nós, duas palavras impactantes que veio para nós na vigília é: primeiro, não desista das pessoas que vêm a essa casa. Não desista daquelas pessoas que subiram. Não desista daquelas pessoas que são bênçãos que Deus coloca nessa casa, nessa igreja, para serrar a fileira com a gente, porque nós temos uma memória que esquece rapidamente. Deixa eu te falar uma coisa para você: se você ficar 3 domingos sem vir nessa igreja, é possível que o povo já não lembre de você. 3 domingos. Agora imagine, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Outra palavra que o Senhor colocou no nosso coração: você precisa orar pela construção do novo tempo. Você precisa ter desejo no seu coração. Esse desejo não é do pastor, não é do conselho, esse desejo não é de uma minoria. Você precisa orar e colocar no seu coração na obra do Senhor. Senhor, nos dê esse tempo. Senhor, nos dê recursos. Senhor, nós precisamos impactar Santa Maria. Senhor, eu preciso sentir isso. Nós 4 aqui chorando, irmãos, por vidas que passaram por essa igreja, do passado e do presente, e porque há muita descrença no coração de alguns, até mesmo em relação à construção do templo, e você sabe que isso Deus já nos deu, mas Deus está querendo formar no seu coração o desejo da construção do templo. A presença do Senhor foi tão grande aqui, a gente chorando, que há 7 anos de vigília que nós fazemos,
o irmão te esqueceu. Da próxima você não perca, não vem? Vai ser os homens que vai dirigir a próxima visita. Vem orar. Nós oramos pelos irmãos que iam trabalhar no sábado, e nós vimos a alegria dos irmãos. Presença, comunhão, a força. Você lembra disso, Paulo? Nós começamos a pedir, Senhor, traga aqueles homens fortes, com alegria, com vibração. E quando eu cheguei aqui, vi essa porta sendo quebrada, irmãos. Eu fiquei muito feliz porque Deus tinha respondido às nossas orações. E tudo que nós observamos nesse contexto é um Deus falando: vire-se para mim, volte para mim, eu sou Deus e não desisto de você. E como poderia desistir da sua vida? Deus não desiste da sua família, Deus não desiste dos seus filhos, mas é preciso ter um arrependimento profundo, não superficial. É preciso voltar, e atenção ao que eu vou falar: todas as pessoas que externam perdão, que te recebem de volta, precisa ver em você um arrependimento profundo, sincero, real, autêntico, não superficial. A ternura na forma enfática em que essa palavra está colocada aqui em volta, ela é usada nesse último contexto para dizer, com uma tradução livre do hebraico: ó Israel, o hebraico, ó Israel, volte diretamente para o Senhor. Não volte para sua esposa, volte diretamente para o Senhor. Não volte para sua igreja, volte diretamente para o Senhor. Busque ao Senhor. O arrependimento, então, terá que começar com as questões de lealdade destruída. Eis que eu atrairei, será ela obsequiosa nos dias da sua mocidade. 2,14. Assim como um teólogo chamado George Ada Smith expôs, ele diz assim, que Amós grita: volte, porque à tua frente há destruição. O profeta Oséias, na citação, o reverendo George Smith diz: volte, porque atrás de ti está Deus. Volte para a sua casa, volte para o seu lar, volte para o seu Deus, porque atrás de você está o Senhor Deus. Verso 13, irmãos: a Assíria já não salvará. Não iremos montados em cavalos, não diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus, pois ti, órfão, alcançará a misericórdia. Temos exigências negativas, um retorno dos velhos caminhos, um adeus explícito a esperanças fúteis e crenças falsas, tanto como as outras são familiares. Desde os capítulos anteriores, o jogo duplo político entre a Síria e o Egito sempre vem à mente dessa geração, que ultrapassa toda a metade do livro e mostra que Israel não levava a Deus a sério como nação. Será que nós levamos Deus a sério? Será que você leva Deus a sério? É preciso levar Deus a sério. Ele é o Senhor da nossa casa. Ele é o Senhor do nosso lar. O arrependimento conduziria ao início do livro. Casamento desfeito do profeta, sua filha repudiada, Romã receberia um novo nome. Romã significa amada. Agora não é mais rejeitada, não amada, mas agora é um povo amado. Você é amado, acolhido, recebido no conforto da igreja, na presença do Pai, com um sinal de graça regeneradora do Senhor Jesus para com Israel espiritual. Em segundo lugar, irmãos, quando observamos
que voltar para o Senhor teu Deus é ter convosco a vivificação. O sermão é todo no possessivo, porque ou você é ou você não é. É ter convosco a vivificação. Agora Deus, e toda a cena que se ilumina diante de nós, a palavra volta é converta. Ainda que ecoa todo o capítulo, do verso 4 ao verso 7, você entende que converter-se ao Senhor é ouvir o que o verso 1 e o verso 2 diz, e voltar ao verso 3, até lá aparece duas vezes no versículo 4, primeiro escondido na palavra infidelidade, literalmente volta do afastamento, do distanciamento, do esfriamento na fé. Entre outras palavras, se você gosta da palavra apostasia, é preciso você voltar porque você é um apóstata. Como? Eu não entendo como crente é um apóstolo. Como o crente fica tão fraco na fé que deixa esse Deus? Para nos lembrar que as nossas obstinações é incurável até que Deus a cure. Veja, curarei a sua infidelidade. Eu de mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Entre estes dois lembretes do passado, aparece mais uma expressão do Novo Testamento que irá ser chamado de graça. Eu não sei se você consegue ver a graça embutida no verso 4. Senhor que cura a sua vida, Senhor que cura a sua família, Senhor que cura o seu mundo interior, a sua mente, Senhor que cura os seus vícios, Senhor que restaura a sua dignidade, Senhor que te chama para a casa do Senhor. Sou eu. Sou eu. O abandono ouvido lá em 9,15, já não mais amarei, em que a Bíblia de Jerusalém traduz, eu o amarei com generosidade. Podemos observar também agora o contraste entre o amor expansivo e o sentimento escasso dos amantes de Israel, mas também entre este incansável doador e relutante, com mercenários em 8, 9, depois da perfeita clareza do contexto das promessas, nós podemos ver um coração ansioso pela ação de Deus. A poesia de Oséias flui dos versos 5 e 7, e todas as suas imagens, as mais felizes e abundantes, são extraídas dessa poesia. Serei para Israel um orvalho, florescerá de novo, como lírio, lançarei as suas raízes como cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, os seus esplendor, como da oliveira, a sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados. O desejo de Deus é que você seja vivificado. Vivificado é ter vida de novo. É ter vida de novo no lar, na família. É ter vida de novo no relacionamento. É ter vida de novo, do Senhor. Irmãos, é pegar uma borracha para apagar tudo aquilo que foi desprezível, contaminado. Volte. Deixe o Espírito Santo fazer isso. Seja vivificado. Em terceiro lugar, contexto 8 e 9. Quando voltando para o Senhor teu Deus, nós temos conosco o cuidado. Verso 8, verso 9. Eu acho que de tudo que nós precisamos é que alguém cuide da gente. A maior preocupação de um idoso é quem vai cuidar dele.
A maior preocupação de uma família são os cuidados que precisam serem dispensados na educação dos filhos, na alimentação para o lar, na saúde. Como é que a gente cuida da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida, do nosso ser? Quem é que cuida? A não ser aquele pastor precado de manhã cedo hoje, que nos conduz a pastos verdejantes, aquele que refrigera a nossa alma. Quem é que nos cuida? Aquele pastor do Salmo 23, que diz que tem em suas mãos o cordão e o cajado. Quem é que nos cuida? A não ser na expressão enfática do verso 8, veja: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu não tenho nada com Baal, eu não tenho nada com idolatria, eu não tenho nada com a traição, eu não tenho nada com o povo infiel, que tenho eu? Mais uma vez, essa exclamação já desnudou o coração da profecia e do verdadeiro autor Oséia, a semelhança do grito de Davi: meu filho, Absalão. Torre de Davi, 2 Samuel 18:33. Ou do mesmo nosso mestre Jesus, que andando na cidade de Jerusalém, nós pregávamos aqui em Lucas, quando Jesus chegou em Jerusalém, ele viu o que iria acontecer na década de 70, ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Eu quero dizer algo para você: o Senhor conhece a história da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, da sua postura, da sua atitude, do seu ser, da sua vida. E ele diz: coloca o seu nome. Coloca o seu nome. Meu filho. Volte. Agora. Correndo. Arrependa-se. Joga aos pés do Senhor. Esse é um apelo, amado. Um apelo. Deste ponto de vista, repousa sobre todas as incomparáveis reivindicações de Deus, que poderia alguém continuar falando dele, ou mesmo pensando nele, ao mesmo tempo falar em ídolos. Como é que você pode cochear entre Deus e as idolatrias, entre os ídolos do seu coração, entre as fraquezas da sua fé, entre a maldade de seu servo do Senhor? Como é que você pode dormir aos pés de um Deus que é vivo, que é eficaz, que dá tudo, que te ama, que te perdoa, que te chama, que te faz voltar? Volte-se, converta a Ele. Honestos. Poderia a proteção do Egito salvar Israel? Poderia a proteção da Síria salvar eles, como eles pensavam que politicamente, estrategicamente, eles teriam a proteção? As duas últimas linhas deste versículo parece estranho até mesmo a nós. Lembramos que o pensamento hebraico, ao contrário do nosso, não tem inibição de uma metáfora misturada. Esta linha, pode bem, está dizendo que Deus tem toda a constância do cipreste, de toda a riqueza das árvores frutíferas, e foi aí, caso eles queriam ser dignos do seu próprio nome, Deus era Deus e o prosperaria. Assim como Gênesis 41:52, não precisamos procurar base. Você não precisa procurar base. Você tem Deus que vivifica todas as coisas. Verso 9. Quem é sábio, que entenda essas coisas? Quem é prudente, que saiba. Porque o caminho do Senhor são retos, e os justos andarão neles.
mas os transgressores neles cairão. Essas palavras dificilmente deveriam nos preocupar, quer tenhamos sido escritas pelo próprio profeta, ou tenham sido acrescentadas por outro editor. O seu destaque aqui é que a profecia terminou. Há um ponto final disso aqui, semelhante a Apocalipse. Aquele que tem ouvido, talvez e nunca mais alguém pregue nessa igreja sobre o livro de Oséias. Pode ser. Mas eu preciso levar você a pensar. Esses sermões, se você quiser recordar, está no YouTube, vai lá ler. Só tem 2 que nós não temos. Ficaram perdidos entre os atos da graça do Senhor. Então você pode recordar. Tem um que muito falou no meu coração. Eu sou contigo. Vai lá. Teve outro que falou no meu coração: espere somente no Senhor. Espere, não faça nada. Se você não tem certeza, espere no Senhor. E esse que coloca o ponto final aqui para todos nós, irmãos, onde nós podemos ver e recordar: retorne para o Senhor, vive com o Senhor, vive para Ele. Deixe de ser apóstata, incrédulo, crente ruim, de cabeça ruim. Volte para o Senhor. Mas a decisão não é só dela. Quem é que este versículo substantivamente nos expõe ao mesmo encontro do inquiridor? Pois a palavra de Deus continua falando, ela nunca fica no passado para não nos incomodar mais. A justiça dos caminhos divinos revelados na autossuficiência desse livro está tão clara para todos nós. Aquele que tem ouvido, ouça com santidade, com amor, e deixe o homem a sua autossuficiência, sem desculpa, a autocondenação, enquanto aqueles que se voltem para o caminho da retidão descobrem que já percorreram metade do seu caminho. Eu quero dizer algo: nós estamos quase lá. Nós somos peregrinos. O céu é mais perto hoje do que domingo passado. Você já andou um bom pedaço. Continue olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa vida. É preciso dizer: afaste de ti o inferno e ande com Deus para ir aos céus, para chegar aos céus. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 8 de Cristo mediador, diz: aprove Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, o sacerdote, o rei, o cabeça, o salvador da igreja. É Cristo o único mediador. Eis aqui o meu servo, a quem me sustento. Eis-me escolhido, em que minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele procurará o direito, a salvação aos gentios. Concluir, irmãos, qual a maior promessa de Deus para a sua família? Qual a maior promessa de Deus para essa família? É o perdão. Portanto, é preciso voltar para o Senhor teu Deus, tendo convosco a palavra de arrependimento, tendo convosco a vivificação. Torne a ter vida, ainda que você esteja já no vale de ossos secos. Peça o Espírito Santo: vivifica-me, cura-me, liberte-me. E tendo convosco todo o cuidado do teu Deus, ou do seu pastor, do seu Senhor. Quais os aspectos fundamentais do sermão para a minha vida? Mesmo agora, querido irmão, como Israel, Deus faz um apelo para nós: volte, volte.
Não busque recompensas, apenas busque perdão. Achegue a Deus com lágrimas: Senhor, perdoe-me, Senhor, sem ti eu não consigo. Apague todas as substâncias materiais e deixe o Espírito Santo reviver. E qual a sua resposta a todas essas promessas à luz do perdão? Curar e amar, porque aonde avivou o pecado, o super-amor, a graça. Esse lar, essa família, teve junto. O final foi feliz. Se foi feliz para a família perturbada, pelo qual nós começamos a tratar, pode ser também a realidade da sua casa, a realidade do seu lar, a realidade dessa igreja, se voltarmos para o Senhor. Também, para nós, todas essas palavras foram escritas para que todos os homens, seres humanos, não apenas lá no passado de Israel, mas para o Israel do presente, volte para o caminho seguro. E eu pergunto: aonde você está hoje? O que você leva para essa semana? Oséias traz uma mensagem forte de fidelidade, de amor, de restauração, que pode ser aplicada às famílias modernas de várias formas, com alguns princípios. E eu sugiro alguns princípios. Primeiro, fidelidade no casamento e nos relacionamentos. Oséias foi chamado por Deus para casar-se com Gomer, uma mulher infiel, como símbolo do relacionamento de Deus com Israel, que frequentemente se afastava dele. Aplicação no casamento e na família: a fidelidade é essencial. O compromisso deve ser mantido mesmo diante de dificuldades, buscando sempre a reconciliação e o perdão. Segundo, amor incondicional e a graça. Terceiro, as consequências da infidelidade, do afastamento de Deus. E quarto, a restauração e a esperança. Deus prometeu restaurar Israel se o povo arrepender-se. Mesmo famílias que passam por dificuldades podem encontrar restauração através do amor, do diálogo e da fé. O livro de Oséias ensina que o amor, a fidelidade e o perdão são essenciais da harmonia familiar. Valores relevantes para o nosso dia moderno, para os nossos dias de hoje. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa análise e reflexão desse livro. Que Deus seja com todas as famílias. Vamos ficar em pé e orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque a grande promessa, a maior promessa, é o perdão. Ensina-nos, ó Deus, a amar e a perdoar. Ensina-nos, ó Deus, a voltar-nos para o Senhor, com um coração contrito e arrependido. Ajude-nos a entender que Cristo é o nosso único mediador e que Ele faz a ponte entre nós e o Senhor. Obrigado pelas famílias presentes aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.